Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Nilmar. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de função do segundo grau. Hoje nós vamos falar sobre os zeros da função do segundo grau, detalhadamente. Como vocês sabem, esses conteúdos estão divididos entre os professores do primeiro ano e a gente está fazendo um rodízio de apresentações. Logo depois desse vídeo, vocês terão uma lista de exercícios que será postado para vocês irem resolvendo e postarem como atividades para a gente. Então, vamos começar, O que é um zero da função? O que é o zero da função do segundo grau, Esse é o primeiro questionamento que a gente tem que ter em mente. Então, vamos primeiro entender o que é o zero da função do segundo grau, Os zeros, ou as raízes da função do segundo grau, quando é do segundo grau, nós temos f de x igual a x2 mais bx mais c. O que são esses zeros? São os valores que a gente obtém, valores reais, nos quais a função f de x é igual a zero. Ou seja, se eu fizer a função f de x igual a zero, o que é que nós temos? Nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, nós vamos ter uma equação do segundo grau. Então, os zeros ou raízes da função são os valores que são as soluções da equação do segundo grau que tem a forma daquela função. Então, é simples assim. Você faz a função igual a zero, obtém uma equação do segundo grau e resolve essa equação. Ao resolver essa equação, você tem os valores reais que formam o zero da função. É óbvio que a gente também tem que levar em conta que para resolver uma equação do segundo grau, a gente já até fez uma revisão antes, a gente tem que lembrar do processo de resolução. Nós vimos anteriormente que pode ser resolvido com uma equação incompleta, utilizando fatoração, ou utilizando o famoso discriminante de Bhaskara. Aqui nós vamos colocar da forma mais geral, com a utilização do discriminante de Bhaskara. Então, sempre que tiver uma equação de segundo grau, a gente vai resolver com esse processo. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente vai fazer isso. Primeiro, a gente vai encontrar o valor de delta, e pelo valor de delta, a gente vai saber se a gente dá prosseguimento ou não na resolução da nossa equação. Porque esse valor de delta, ele vai determinar o número de raízes, ou seja, o número de valores que dão zero na função. Se o nosso delta ele for maior que zero, ou seja, o nosso delta for um valor positivo, a equação do segundo grau terá duas raízes reais diferentes. É o que vocês conhecem como x' e x'. Esses dois valores serão diferentes. Se o nosso delta for igual a zero, ou seja, ele for um valor nulo, a equação terá duas raízes reais iguais. Ou seja, o x' e o x' serão iguais, serão os mesmos. E nós temos a terceira condição, quando o nosso delta ele é negativo. Se for negativo, menor do que zero, a equação não terá raízes reais. Então, essas três condições, pessoal, é muito importante, Porque, assim, mais na frente vocês vão estudar gráficos da função do segundo grau, e elas auxiliam demais na construção dos gráficos, Então, entendam bem, se o delta for positivo, eu tenho duas raízes diferentes. Se o delta for nulo, são duas raízes iguais. E se o delta for negativo, não terá raiz. Então, e o que é que significa geometricamente no gráfico essas raízes? As raízes ou os zeros da função quadrática são os valores nos quais o gráfico da função ele toca o eixo x, o eixo das abscissas lá no sistema cartesiano. A gente já viu anteriormente que o sistema cartesiano tem o eixo y, que é das ordenadas, e o eixo x, que é das abscissas. Esses eixos eles são formados por pontos.
Então, o zero da função são os valores que tocam no eixo x. Então, todos os valores que tocam no eixo x são os valores que representam as raízes, ou o zero da função, né? Então, vamos aqui mostrar um exemplo para a gente ficar bem claro a situação. Por exemplo, determine os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, nós vamos encontrar os zeros para essa função. Lembrando que pode não ter zero, né? Se o delta for negativo, a gente não tem zero. Então, como é que nós vamos fazer? Para determinar esses zeros, nós temos que fazer f de x igual a zero. Ora, mas quem é f de x? Não é x ao quadrado menos 5x mais 6? Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, ou seja, uma equação do segundo grau. Então, vamos responder nossa equação do segundo grau. Qual é o primeiro passo? Primeiro momento, nós devemos encontrar o valor do nosso discriminante. Então, vamos fazer o delta. Lembrando, delta é b ao quadrado menos 4ac. Disso, ok? Então, vamos lá, devagarzinho. Então, quem é o nosso b? O b é menos 5. Então, vai ficar menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto é o a? O a vale 1. Então, 4 vezes 1. E o c vale 6. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, o nosso delta, menos 5 ao quadrado, é 25. Positivo. Porque menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, menos com menos mais, 25, ok? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24, né? Então, delta é igual a 25 menos 24, que é 1. Ou seja, delta igual a 1. Nesse sentido, nós já temos uma condição. Como o delta ele é positivo, a gente tem que prosseguir a resolução, pois vai ter duas raízes distintas, ok? Então, significa que tem duas raízes distintas, x' e x'. Vamos prosseguir. Então, prosseguindo a nossa resolução, nós vamos colocar na nossa expressão x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. X é igual menos, quem é o b? Menos 5. Mais ou menos raiz do delta. O delta a gente encontrou 1. Então, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, tá aí. Então, o menos com menos vai dar mais, então vai ficar 5, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Aí, nesse momento aqui, a gente tem duas condições, né? 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2. Então, vamos pegar separadamente cada caso. Então, na primeira situação, x', 5 menos 1 sobre 2. Então, 5 menos 1 é 4. 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, uma das raízes é 2. Então, e a outra situação é x', 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6. 6 sobre 2 é 3. Então, nós temos as raízes 2 e 3. Então, são as raízes para a nossa equação. Então, quem são os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6? São 2 e 3. Então, esses são os zeros. O que é que isso significa, pessoal? Geometricamente. Então, vou mostrar o gráfico aqui. Eu sei que vocês vão ter mais aulas para mostrar a questão dos gráficos, né? Mas nós vamos mostrar como é que ficaria o gráfico. O gráfico dessa função seria assim. Nós temos aqui o eixo y e o eixo x aqui em preto. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa curva em azul. Então, notem que ela começa aqui do lado esquerdo, antes do eixo y, na parte negativa, vem descendo, 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 descendo. Olha só o que é que acontece lá no eixo x. Ela tocou em 2. E aí foi lá embaixo, fez uma curva e voltou, tocou no ponto 3, que são justamente os zeros da função, 2 e 3. Então, esses valores que tocou o eixo x
são os valores de x' e x'. E aí subiu, subiu, subiu. Então, essa curva, diferente da função afim, que era uma reta, o estudo de gráficos da função afim era uma reta, essa curva a gente é denominada como parábola. Ok? Então, no estudo de função do segundo grau, os zeros da função é fazer f de x algebricamente, f de x igual a zero, e resolver uma equação do segundo grau. No gráfico, esses valores, x' e x', significam os pontos onde irá tocar o eixo x, quando existirem. Porque se o delta for negativo, a gente viu que não tem raízes reais. Significaria que esse gráfico não iria tocar o eixo x. Ele ia fazer essa curva acima do eixo x, ou seja, não tocaria. Ou a curva abaixo, não é isso? Então, mas isso vocês vão estudar mais à frente, no estudo de gráficos. E mais à frente a gente vai aprimorando mais. Então, como eu falei no início da nossa aula, terá uma listazinha de exercícios para vocês e vocês vão prosseguindo as atividades. Eu agradeço a paciência de vocês, obrigado, bons estudos e continue fazendo as atividades e postando, ok? Que essas postagens vão gerar as notas de vocês. Eu agradeço, até a próxima. Obrigado.